Foi. Oi, gente, boa noite. Estamos aqui com mais uma live da Evolusim. Hoje a temática é dupla evolutiva. Eu me chamo Milena. Estamos aqui eu e a Alicia. E nós vamos fazer um bate-papo com a dupla evolutiva, que é a Lília Zolê e o Everaldo Bergonzini. Enquanto a gente vai se apresentando, vou entrando aqui na nossa rede social, começando as nossas curtidas e os nossos compartilhamentos. Lícia, se quiser se apresentar, depois a Lília e o Everaldo também fiquem à vontade para se apresentar para o nosso público. Legal. Lena, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Lícia, voluntária da Evolusim, ajudo no parapedagógico e essa é mais uma atividade aí da Evolusim, diálogos, né, da Evolusim, trazendo temáticas. Nós tivemos já com a Milena, né, quando a gente tratou de ressomatologia, né, e hoje recebendo aí a Lília e o Everaldo, como tema no Dia dos Namorados, né, sobre dupla evolutiva, e acho que todos nós temos muitas perguntas para eles, e vai ser, assim, um diálogo maravilhoso. Sejam bem-vindos aí, Lília Everaldo. Obrigado. Obrigada, meninas. É um prazer estar compartilhando aí o Dia dos Namorados, não é isso? Para falar de dupla evolutiva. Então, a gente vai aí trazer o máximo, né, de Labicon, e se a gente não souber alguma coisa, a gente pede ajuda aí ao universitário, né? Eu acho que a gente vai se apresentar um pouquinho para quem não conhece a gente, né? Então, eu sou a Lilian, eu coordeno junto com a Milena, né? Então, hoje eu e o Everaldo estamos aí há 23 anos, isso? 23 anos juntos nessa caminhada. Temos uma filha, né, que é a Diana, mas a gente aplica a dupla evolutiva, ou duplismo, né, assim, e a gente está aqui para trocar uma ideia com vocês, né, falar aí tantos pontos positivos, dos travões, como fazer, né, são sugestões. Na verdade, a gente quer compartilhar o nosso laboratório, isso não quer dizer que é um exemplo, nada disso. Então, a gente está pegando só uma casuística, né, para trabalhar com pesquisa mesmo, né? Então, a própria ciência conscienciologia, ela coloca a experimentologia, a autopesquisa, então é nesse sentido, né? A gente falar o que deu certo para a gente, mas jamais no sentido de engessar, né? Ou achar que é um modelo ou algo assim, nesse sentido. Então, meu nome é Everaldo Bergonzini, né? Eu sou voluntário da Conscienciologia também há mais de 2 décadas. Atualmente, eu estou atuando junto à IEC, né, Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia. Sou responsável pelos projetos da IEC, tanto do seu ponto de vista intrafísico, quanto do seu ponto de vista também do trabalho que a gente ajuda na implantação da Conscienciologia no planeta, né? E a proposta que é exatamente isso que a Lilian falou, né? Passar um pouquinho da nossa experiência, né? Das nossas dificuldades, das nossas facilidades, para ver o que a gente pode contribuir com esse laboratório nosso interconsciencial, né, dupla evolutiva, né, para nesse dia dos namorados. Muito importante, né? Eu acho interessante essa temática e também para a gente tirar um pouquinho de alguns mitos e umas questões assim, até que o pessoal coloca em relação à questão, né, da dupla evolutiva, que ela é uma técnica, né, para ser aplicada a dois. Então, primeiramente, eu já estou com algumas perguntas aqui, mas antes da gente passar as perguntas, eu queria que vocês explicassem um pouquinho, né, para o povo que está assistindo a gente. A gente está aqui com 16 pessoas nos assistindo, tem vários voluntários, pessoas que também não são voluntários, só para conhecer um pouquinho da técnica, né? O que vocês poderiam nos explanar em relação a isso? O que seria essa técnica de dupla evolutiva? Quer falar? Pode ser. Então, a técnica evolutiva é uma técnica que foi proposta pelo professor Valdo Vieira, né? Ele tem um livro chamado Manual da Dupla Evolutiva, cujo objetivo é conjugar os esforços de duas consciências, né? Duas consciências que estão no nível de maturidade, com o objetivo de uma apoiar o outro no seu processo evolutivo. Tá? Como uma técnica, né, ele apresentou isso como uma proposta, no seguinte sentido de trabalhar uma das questões mais sérias que existem, ou mais desafiadoras para todo intermissivista, que é a questão da afetividade e sexualidade. Tá? A gente sabe que, por exemplo, entre os jovens, as pessoas assim mais novas, né,
a questão da sexualidade é algo que permeia constantemente, né? E é normal até pela própria condição que nós estamos falando do corpo físico, né? A gente sabe que a consciência não é o corpo físico, a consciência está ocupando o corpo físico, e esse corpo físico tem algumas demandas e exigências, né? E uma delas é a questão da sexualidade. Tá? Do outro lado, nós também temos a questão da afetividade. Tá? Então, esse binômio sexualidade e afetividade é uma dos principais, dos dois, quem sabe, pilares importantes dentro do duplo evolutivo. Não vou dizer só esses pilares, né? Mas são os pilares básicos no qual a dupla evolutiva aí se assenta. E o outro, quem sabe, pilar que seja fundamental é justamente o processo de um apoiar o outro dentro do seu processo de autoevolução. Tá? Então, o duplo evolutivo, daí o próprio nome, né, tem como objetivo fazer com que um apoie o outro no processo evolutivo. E nesse processo evolutivo a gente sabe que tem erros, tem acertos e tem aprendizados. Eu acho que essa, quem sabe, seja um dos pontos importantes a ser lidado, aplicado, né, quando é aplicada a técnica corretamente. Eu brinco assim, um não desistir do outro, né? Porque dentro da intimidade, a gente vai conhecer todas as coisas boas do outro e também as coisas ruins a serem melhoradas, né? Passando do período de paixonite aguda, né, entre o casal, é ali que a gente vai se conhecendo. E eu acho assim, é muito sério essa questão do livro. Depois eu vou dar um pouquinho da diferenciação do casal tradicional, tá? Me cobrem isso para não esquecer. Mas, voltando aqui, né? Eu acho importante essa questão, porque se a gente for pensar como autopesquisa, né? Se conhecer a si próprio já é difícil, né? Eu pelo menos vejo assim, demora um tempo para a gente dizer quem a gente é, o que a gente deseja, objetivos, metas, né? Quem dirá conhecer o outro, né? Então, essa estabilização do micro-universo, ou seja, de você com você mesmo, e abrir isso para uma outra pessoa é compartilhar essa intimidade. E isso gera muito, no início, tem um certo conflito, né? Porque a gente sempre fala assim, são dois mundos girando em velocidades diferentes, né? E que naquele momento, por opção própria, eles vão tentar ao máximo ali ficar juntos, né? Adequar essa velocidade, adequar essas necessidades, desejos, metas e tudo mais. Mas o início sempre é desafiante. E por ser uma técnica, né? Então isso eu vejo assim que é fundamental entender isso. Não existe dupla pronta, né? Existem aplicações de técnicas para ser mais eficaz, assertivo, né? Então não existe essa história de como que é a panela da Tampa da panela. A metade da laranja. Sabe o Júlio? Né? Sinto informar, mas não tem essa possibilidade. E isso eu vejo que é um mito cultural, né, Milícia? No sentido de a gente sempre querer desejar algo fantasioso, né? Que uma pessoa ideal que vai atender todas as nossas necessidades, vai entender os nossos pensamentos sem mesmo a gente verbalizar. Olha só, totalmente fantasioso essa questão, né? E, então, por isso da técnica, para ficar mais realístico e ter um amor fraterno com o outro. É você gostar do combo completo, né? Das coisas boas e das coisas ruins. Não sei se fica claro do que nesse sentido, né? E, claro, gente, para a definição assim, mais elaborada, vale a pena verificar, né, o manual da dupla evolutiva, né? Tem muitas explicações ali, de questões assim de como a pessoa fazer ou aplicar essa técnica, né? Eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse livro que, se não me engano, está disponível aí em PDF na Editares. No site da Editares, então quem quiser depois a gente vai deixar aqui na descrição, né? A Editares, ela é editora dos livros, então a gente tem, ela tem dentro do próprio site tem um link dos livros gratuitos. Não só esse, como outros manuais, né, da Conscienciologia estão lá, gratuitos. E aí, Lícia, perguntas? Eu já tenho várias. Não, pode. Vai fazendo aí, a gente vai fazendo um bate-papo, para eles não ficarem muito tempo ociosos. Porque, assim, você mesmo, Milene, tinha falado agora há pouco do mito do amor romântico, do romantismo, aliás, e a Lília, né, e, enfim, o Everaldo foram trazendo
E eu acho que essa fala me remeteu a isso. Eu queria se vocês pudessem trazer um pouquinho para nós isso, porque quando fala de casal, talvez as pessoas de alguma maneira polarizem assim, ou aquele romantismo, ou enfim, ou se tem às vezes divergências, que é o próprio burilamento do casal, né? Não sei se como que vocês pensam, constroem isso, porque exige isso, né? Enfim, se isso depois faz parte do romantismo, porque aí as pessoas às vezes se tem isso, então não tem romantismo, polarizam, compreendem? Como que vocês, né, lidaram com isso, como vocês pensam isso, né? Seja o mito do romantismo, do amor romântico, versus esse burilamento né, que exige do casal, às vezes os altos e baixos, ou enfim, né? Perde às vezes o romantismo, não perde, como que é? Eu vejo assim que não é, eu acho que a gente entende um pouco errado, né? A gente vai muito para aquele 880, né? Então não é romantismo, então não pode ter afeto. Não, pelo contrário, a dupla se constrói, ao meu ver, pela afetividade, né? Então, para criar intimidade, para criar segurança para o outro, ter uma entrega que eu falo é ter uma segurança psicológica, uma segurança emocional para se abrir com o outro, há necessidade de ter no mínimo um afeto, né? Senão aquilo vai ficar superficial, não é assim? Então, eu vejo que o ingrediente está na questão da afetividade. Mas quando a gente fala que não tem romantismo ou mito do amor romântico, é no sentido da ilusão, né? De você embarcar num cenário, num enredo de pensamentos, numa busca constante por uma satisfação sua, exclusivamente sua, né? Sem também dar a chance para o outro entrar no seu micro-universo. Não sei também se fica claro quando eu falo assim, que às vezes a pessoa fantasia tanto na cabeça dela um ser ideal, que ela não permite que o outro adentre a sua intimidade. Então, tudo que o outro faça e não for do jeito que ela gostaria, do modo que ela gostaria, no seu tempo, ela acaba rechaçando aquilo. Ela fala, não é assim, e começa a vir aquelas reações de conflito, né? E isso é muito comum, né, Lícia? Eu vejo, assim, nos casais, pegando agora o casal tradicional, né? E aí que vem a diferença. Geralmente, o casal tradicional, não falo que são todos, tá? Mas, assim, do que eu já vi, dentro até de clínica e trabalhando com casais, a dificuldade das pessoas verbalizarem o que elas gostam, as suas tendências. Elas têm uma dificuldade de saber quem elas são, por uma falta de autopesquisa mesmo, tá? Por N razões, N justificativas. E aí, quando vem um outro, uma intimidade que não é a sua, ela não sabe trabalhar com isso. Então, o cheiro da sujeira do outro, a sujeira aqui é emocional, a sujeira aqui é dos pensamentos traparísticos, né? Todos nós temos, fica mais pesado, né? E aí eles começam a fantasiar mais as coisas, e aí começa a haver brigas, e aí, né? Mas, no fundo, é por falta de autoconhecimento. E também dos dois, né? Em si, fazerem essa pesquisa mútua, né, de ter isso mais engajado na vida. E eu me lembro, assim, que quando eu tive a oportunidade de atender casais, muitos falavam, assim, depois de 10 anos de casado, falavam, assim, que nunca tinham conhecido verdadeiramente a pessoa que estava ao seu lado. Um e o outro não sabia o que o outro, tipo, gostava, suas necessidades. Então, aí você vê o distanciamento, né? E é interessante, às vezes eles namoraram muito tempo, mas ainda, mesmo assim, o olhar dessa autopesquisa não estava ali evidente. Então, por isso que eu volto naquela questão, é uma questão cultural até, né? Então, às vezes as pessoas acham que falar sobre si, no sentido, assim, de trocar intimidade, às vezes o pessoal banaliza um pouco isso, né? E é a partir dessa troca que a gente vai se conhecendo, né? Permitir um pouco o outro, né? Tanto você quanto o outro é uma via de mão duplas, né? Então, por isso que eu vejo essa importância. Não sei se você... Então, acho que tem um outro ponto também que a gente pode complementar e que seja um dos grandes diferenciais da aplicação da técnica, que é o processo parapsíquico e das bioenergias, né? Eu acho que esse é um ponto extremamente importante para a gente debater, porque aí você foge do escopo normal da SOCIM dos casais convencionais, né?
e você começa a entender mais a técnica, né? Porque a técnica dupla evolutiva não é só sob o ponto de vista intrafísico, de objetivos comuns, mas também metas comuns, né? Mas sob o ponto de vista multidimensional. E aí você começa a ver que quando você está constituindo uma outra dupla, você não está só criando relação com a outra pessoa, mas é com toda uma comunidade, né, que vem junto com a pessoa. Tanto os familiares intrafísicos, né? Então, quando a pessoa estabelece, ela não é só uma relação, por exemplo, no nosso caso, não é só uma relação meu e da Lília, mas a relação minha com a família, com os familiares da Lília, com os parentes, com os amigos e, principalmente, com as companhias extrafísicas que vêm junto. Tá? Esse, então, é um diferencial que a gente tem que considerar. E que, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de entender que a parentela extrafísica influencia muito no próprio desempenho do casal, sob o ponto de vista das convergências, dos objetivos, dos assédios e desassédios que são necessários ser feitos. Tá? E aí que acho que entra muito o processo da dupla evolutiva no seguinte sentido, de eu poder ajudar ela a fazer os auto e hétero desassédios, tá? E ela me ajudar nos meus auto e hétero desassédios, como ajudou, né? Então, eu vou dar um caso bem prático, por exemplo. Me ajudou muito no meu processo de referencial de afetividade, de próprio conhecimento emocional, de desenvolvimento de inteligência emocional, conhecer a família da Lili. Tá? Como é que a família dela se lidava com esse processo emocional. Tá? Eu vim de uma família que tinha uma cultura, sob o ponto de vista assim, mais rígida, né? Minha formação foi uma cultura assim, mais rígida, então esse processo de troca de afeto era mais, vamos dizer assim, uma natureza mais restrita, né? Já na Lília, não, é um processo assim, mais espontâneo, e isso me ajudou muito no meu processo de aprendizado, até no sentido de maturidade, de poder entender melhor, não só a nossa relação, mas com as outras pessoas. Então, essa escola que vem junto com outra pessoa tem que ser aproveitada. E acho que esse é um aspecto que, da dupla evolutiva, às vezes as pessoas são muito exigentes, né? Isso que a Lília falou, né? As pessoas querem a tampa, brincando, a analogia, né? A tampa para uma panela, né? A questão, às vezes você tem uma tampa de uma chaleira e tem uma panela de pressão, né? Então, esse encaixe você tem que saber fazer, né? Essa diferença é a riqueza. E talvez justamente aquilo que não é tão igual a você que vai te ajudar a fazer tanto alto quanto hétero desassédio. E aí os dois, quando conseguem incrementar tudo isso junto, né? Caminha muito mais rápido, né? As duas pessoas. Então... E aí tem um aspecto importante, fundamental nesse processo, que chama as concessões. Concessão, que essa é uma das palavras que mais tem que ser entendida sob o ponto de vista da dupla evolutiva, que são necessárias e essenciais ter concessões. Tá? Porque a outra pessoa não é igual a você, ela tem uma história dessa vida diferente, tem múltiplas vidas diferentes, está num corpo diferente, também que tem uma biologia própria, que tem aspectos que influenciam. Tá? E, então, isso tem que ter, nesse processo de convívio, tem que ter a compreensão, tá? A concessão, tá? Que são, acho que, peças fundamentais dentro do processo da dupla evolutiva. Né? E a gente aprende fazendo, a vivência, não é na primeira vez. Não é só porque está assim, vamos começar a aplicar a técnica da dupla evolutiva, que vai ser assim. Vai ser muitos trancos e barrancos para a gente aprender de uma maneira mais assertiva isso. Então, isso faz parte. É verdade. Eu queria fazer para vocês uma pergunta. Essa nossa voluntária Bruna, ela perguntou assim, como que fica a questão, né, da maternidade, da questão, né, se o casal opta por ter um filho, seja ele por planejamento ou não, né? Como é que fica em relação à dupla evolutiva? Por que ela pergunta isso? Tem uma ortopensata do professor Valdo que diz assim, se o casal resolveu ter filhos por opção ou por acidente, descartou o duplismo para assumir o casamento legalizado. Aí 3 pontinhos e continua a frase. O que vocês hoje, né, após 20 anos de relacionamento, hoje vocês não, a gente aplica a técnica da dupla evolutiva, mas como que ficou isso no início da relação de vocês, com a neném pequena, como é que foi esse crescimento? Hoje ela já é uma jovem adulta, né? Como é que fica, como é que vocês colocam isso na aplicação da técnica?
Eu acho assim, como é uma técnica, então a gente tem a oportunidade de aplicá-la. No nosso caso, como a gente tem uma filha, óbvio, gente, que não vamos ser iguais aos inversores, que estão livres no aspecto de responsabilidade com outro ser. Né? Então, isso demanda tempo, demanda energia, não é isso? Então, não tem como, então é inevitável, tá? Então, nós somos reciclantes, né? Ou seja, mas reciclante também é uma técnica, né? Então, o que vem a ser isso? É você fazer uma reavaliação da sua vida, da sua rota de vida, e fazer estratégias para que você consiga cumprir nessa atual vida o que você veio disposto a fazer, né? Que é a sua programação existencial. Então, exige mais. Isso não tenha dúvida, vai exigir muito mais organização, tá? Vai exigir muita mais paciência, no sentido de você entender que tudo vai ter um tempo talvez mais lento, só que é você que vai dar a qualidade desse tempo, não é isso? É você. Então, eu vejo que você tem que ralar um pouco mais, tá? Óbvio, gente, eu não estou falando assim que o inversor não rala, pelo contrário, eles ralam, tem outros travões, outras questões, né? Mas eu estou falando da questão mais biológica, instintual e até educativa de um outro ser, né? Então, não tem como, né? Então, a gente assume essa responsabilidade de uma terceira pessoa, né? Que é no sentido do filho. Então, aí, eu vejo, assim, que realmente há uma dedicação maior e tem que correr mais, né? Tem que dar conta de tudo isso. Então, esse é um primeiro ponto. Também vale colocar que no manual da dupla evolutiva, o Valdo dá várias características de tipos de dupla. E dentre elas tem o reciclante com o inversor, reciclante e reciclante. E ali ele abre, né? Ele dá várias possibilidades dentro desse processo. E o que eu vejo? Para a gente ver se a gente é dupla, evolutiva ou não, eu tenho um olhar mais de ver fatos. Então, veja a produtividade daquelas duas pessoas. Está evolutivo? É concreto? Ou é ilusório? Ou não é factual? Então, eu vejo muito por aí, sabe? Então, nesse sentido, aquelas duas pessoas, elas estão produzindo algo fora delas, que sai do seu núcleo familiar. Quando eu falo produção, a gente está falando de parapsiquismo, interassistencialidade, sei lá, estão fazendo isso, então eu vejo da questão do duplismo evolutivo. As duas pessoas estão compartilhando algo muito maior, né, saindo de si, na questão do seu grupo, indo para fora para fazer o que tem. No nosso caso, eu vejo que estão crescendo, né, a aplicação da técnica, eu vejo assim que quando eu falo crescendo, houve adequações. Então, teve aquele momento do casal tradicional, mesmo a gente conhecendo a conscienciologia, que é até pelo fato da maternidade, paternidade, né? Mas mesmo assim tinha um olhar já, então, não tinha como não ter o olhar, né? Tem que ter parapsiquismo e tudo mais, mas a gente começou a ganhar uma velocidade maior em termos evolutivos após mais ou menos um assentamento da nossa filha, né? Quando eu falo assentamento, é biológico, né? Eu acho que até foi rápido. Vou colocar aqui aproximadamente uns 7 anos, tá? A gente conseguiu, então demorou uns 7 anos para a gente engatar dentro desse processo. E de lá para cá, só seguindo. Eu acho que até é bem ilustrativo, né? Você passar alguns casos interessantes, né? Eu estou ouvindo um ruído, Milícia, é isso mesmo? Olha, deu uma baixada aqui no som, não sei se é questão de conexão. Eu tenho uma rua um pouco movimentada aqui do lado, agora voltou. Não sei como é que vocês estão me ouvindo, se tem eco, até o pessoal comentou que tem um certo eco. Eu estou de microfone, então estou tentando falar bem pertinho e mais baixinho, para ver se pega direitinho. Vocês me ouvem bem? Tá. Então. Não é como. Então, só para passar uma casuística interessante, né? Aquelas pessoas que, quem sabe, até algumas pessoas que estão nos escutando agora, tiveram a oportunidade de compartilhar conosco aqui, bem no início do CAE, quando nós viemos para cá, isso em 2001, 2002, né? Então, durante um bom período, a gente tinha o desafio de ter a Lilian tendo a faculdade dela, eu tendo minhas atividades profissionais, e tendo que ser voluntário e, ao mesmo tempo, ter uma filha, né? E as pessoas que nos conheceram aqui sabem que, por exemplo, teve várias reuniões que, tanto eu quanto a Lilian, participando da constituição
do CIEC, a Diana foi junto. Tem até fotos dela no bercinho. Eu lembro que eu chegava nas reuniões aí com ela levando uma madeira, aquelas coisas, tudo de criança que precisava, nas reuniões, no trabalho que precisava ter, né? No próprio Holociclo, quantas vezes eu fui lá, eu tinha a oportunidade de digitar, né, as coisas do professor Valdo, na própria casa do professor Valdo eu levava a Diana junto. E ele até incentivava para levar ela ficava brincando num cantinho lá que eles prepararam os brinquedinhos, ela ficava ali, eu ficava trabalhando na digitação da terceira biografia. Mas a gente teve que adequar muito, sabe? E claro, isso é mais para quem é tipo pai e mãe, né? A gente teve que ser altamente organizado. Quando eu falo altamente, é altamente organizado. Para a gente dar conta de tudo o que a gente gostaria de fazer. Então, exigiu diálogos, concessões de nós dois, né? São momentos de vidas bem diferentes. Eu e o Everaldo temos 17 anos de diferença. Então, eu tinha 20 anos quando eu cheguei aqui, né? 20 anos. Então, eu estava ali no processo ainda de faculdade, né? O Everaldo já estava com a empresa consolidada, já era, né? Então, é isso que eu falo, são ritmos diferentes, né? Gerações diferentes, se for ver, né? Educações diferentes, intrafisicamente falando, né? Mas com uma conexão muito grande extrafisicamente. Mas a gente teve, assim, esse olhar de um ver o outro, ver também as oportunidades um do outro, e abrir mão no sentido, quando ele via assim, tem que fazer faculdade, vai lá, estou te apoiando, né? O Everaldo tinha que assumir alguma outra coordenação, então sempre a gente teve esse olhar, né? Dentro para a gente conseguir dar conta do recado. E além da conta de recado no sentido profissional, voluntariado, com a filha, né, da educação, também tinha um lazer do casal, que é aí que eu vejo que esse dar conta de tudo, né, é muito importante ter esse olhar. Então, ter um olhar para o casal e ter um olhar para si, né? Então, tudo isso a gente foi ganhando experiência, vivência, foi vendo, opa, estamos indo muito para cá, vamos para o meio, né? Então, exigiu muito diálogo, né? Dentro desse sentido. Só complementando o que eu queria terminar, né, de falar a respeito lá daquele processo, né, a gente viu que durante um período teve que fazer junto, mas à medida que a Diana foi crescendo, a gente foi justamente se liberando mais, e aí sim, agora já tem uma vida própria, ela já tem uma autonomia, né? E aí você consegue aplicar a técnica com mais amplitude e profundidade, né? E aí sim, no sentido de que você está os dois, e esse processo evolutivo você consegue acelerar. Tá? Então, por isso que a condição ideal, quem sabe, da dupla evolutiva é realmente ter inversores. Tá? Por quê? Por causa dessa profundidade que você consegue dar e intensidade. Tá? Mas como a Lilian bem pontuou, né? Acho que o que fala muito é o saldo todo o trabalho. É uma técnica, tá? E a técnica ela vai ser exitosa ou não a partir dos fatos e parafatos, acima de tudo, dos resultados evolutivos de um com o outro e da dupla para com o restante, né? Intra e extrafísica. Né? Muito bom. Faltou um pouquinho, só que o meu áudio ficou um pouquinho ruim. Em relação a tempo, vocês comentaram que foi em torno de quando a Diana tinha em torno de uns 7 a 10 anos, nesse período que vocês começaram a aprofundar mais a técnica, né? Isso, 7 anos. Né? 7 anos. Lícia, tá com uma carinha aí de pergunta. Eu fiquei aqui, né, pensando um pouquinho antes, né? Sei que avançou aqui na discussão, mas ele estava comentando do autoconhecimento do casal, e muitas vezes o casal não saber, né? Quando você pergunta coisas, às vezes óbvias entre os dois e não sabe, né? Então, o que ela gosta, o que ele gosta, estou indo num básico, bem básico. Mas é que a gente pega isso em consultório, as pessoas vão buscar ajuda, e eu acho que começa por aí, né, assim, do que o outro gosta? Gosta de um ovo frito ou de um ovo cozido? Eu não sei. Mas você já perguntou? Não. Né? E está casada há quanto tempo? Aí tem gente que está mais de 10 anos. E você tocou num ponto que eu fiquei pensando que é muito sensível. Parece básico, mas esse básico eu acho que constrói, solidifica o que vocês estavam depois, né, falando, enfim, aprofundando.
Aí depois eu pensei, né, o Everaldo trouxe a energia, a questão do parapsiquismo. Poxa vida, se eu não sei às vezes o que o outro gosta, como que é essa implicação com as energias, enfim. Eu queria saber, é isso, né, faz sentido, a importância da experiência mesmo de vocês, porque eu acho que essa comunicação, ela traz esse entrosamento, né? Eu vou desligando o áudio, porque aí pelo menos eu diminuo a interferência, se for o caso, tá? Um ponto também importante dentro desse contexto aí é de que a pessoa, ela entender que para outra pessoa, o processo da dupla evolutiva tem a questão da concessão e você tem que ter o princípio seguinte, de você se sentir feliz pelos resultados evolutivos da outra pessoa. Eu, sinceramente, me sinto muito feliz com os resultados evolutivos da Lili. Tá? As conquistas que ela tem, vários livros que ela escreveu, o trabalho sensacional que ela está fazendo junto com vocês aí na Evolucim. Isso, para mim, não é uma realização externa, é uma realização minha, interna. E a gente até brinca, né? A gente tem uma ligação tão grande que, às vezes, a gente se confunde, sabe? Porque aquilo que ela está fazendo parece que é o que eu estou fazendo junto. Então, parece que é uma pessoa só. Eu acho que isso, quem sabe, seja justamente o princípio de você... por isso que o professor Val sempre comentava, né, que a dupla evolutiva é a pinguela da ponte que vai ligar a, a mega fraternidade, né? Então, porque você começa a sentir isso pela outra pessoa, então esse amor, esse processo profundo, depois você pode espraiar para o outro, para o restante da população, aí do processo da policarmalidade. Né? Então, essa realização que a gente tem que ter, esse nível de satisfação íntima e de proximidade, que eu acho que é um fator assim decisivo nessa questão das duplas exitosas. Né? Agora tem uma coisa, sabe, Lícia, que você falou, da simplicidade, né? Eu vejo assim, que nem tudo que é simples é básico. Tem muita coisa simples que é muito complexa, tanto é que a gente não consegue fazer, desempenhar plenamente. Né? Então, eu vejo assim que o ideal para quem gostaria de começar a aplicar a dupla evolutiva, ou a técnica, né, do duplismo, ou repensar, né, repensar no sentido de fortalecer, né, o relacionamento, é fazer aquela técnica do trafora e trafar. Então, a pessoa faz de si e passa para o companheiro, né? Isso é uma forma de um despojamento, de um desnudamento. Então, eu vejo que há um receio muito grande das pessoas se desnudarem, mas de uma forma assim assertiva, nada de... Ninguém está falando para ser, como é que se diz, extravagante nesse sentido, ou, né, não é um sincericídio, né? Mas é assim, é você ser verdadeiro com você, mostrar o que você percebe de si para o outro, né? E fazer essa troca, né? Então, porque ali você já vai tateando, né? Você já vai vendo a pessoa. E outra questão que eu acho bem interessante também é começar a estudar a família do seu companheiro, né? Vice-versa. Porque é ali que você vai entender muito dos conteúdos de pensamento do seu parceiro ou parceira. Porque não adianta, nós somos seres multidimensionais, multiexistenciais, mas essa mesologia, ela atua muito forte na gente, por causa do processo de restringimento, né? Então, esse período de restringimento da ressoma, não tem jeito, a gente acaba tendo alguns inputs, alguns não muitos inputs, da educação da nossa família. Óbvio que a nossa paragenética, dependendo de cada um, pode aí estar acelerada dentro da gente e tudo mais, mas sempre tem um vínculo, né, na família nuclear atual. Então, vale a pena estudar a família, ver essa trama, esse cenário, para você entender a realidade do seu parceiro, né, para se colocar realmente, ter esse desenvolvimento de empatia dentro desse processo. Eu aprendi muito assim. Então, fora o que o Everaldo falava dele, eu também observava a família, e aí eu começava a entender o raciocínio, que era diferente do meu. Né? Então, primeiro entender aquilo sobre o olhar dele, para depois eu tomar algum posicionamento ou ver o que eu poderia fazer. Mas tudo isso não é fácil, né? Não é fácil. Então, exige essa... Por isso que eu falo muito dessa questão da autopesquisa. Se a pessoa consegue fazer isso com ela vai ter maior capacidade de fazer com o outro. Né? Mas a gente vai trabalhando e vai vendo, eu acho que isso que é a técnica em si. É a partir dali, né, que começa a dar os resultados. Por isso, gente,
que hoje, né, a gente falando aqui, a gente fala que mais ou menos uns 7 anos foi para a técnica funcionar, entende? Uma coisa é você falar, vamos aplicar, outra coisa é você falar assim, ó, está funcionando de acordo, né? Então, exige uma marcha, um time, um tempo dentro desse processo de burilamento, né? E eu vejo, assim, crises dentro do relacionamento fazem parte, tá? Fazem parte. A vida é muito dinâmica, não é estagnada, né? Então, dentro das crises, são discordâncias, às vezes são mudanças de ciclo para a pessoa, né? Isso, e tem que acompanhar esses ciclos novos. A gente sempre tem que estar observando, né? Tem que ficar atento com o outro, né? E essas crises são inevitáveis, tem até tem uma citação que eles falam, a cada 7 anos tem uma crise no relacionamento, né? Meio que sincrônico, matemático, seja lá o que for. Mas, assim, é no sentido não que vai ocorrer algo negativo, mas são crises crises de crescimento, né? São crises, e a pessoa que está vivenciando aquilo pode ter um olhar de crescimento com aquilo, de mudança, às vezes de até de up, para dar uma melhora, né, em termos, ou ela pode olhar a crise como algo negativo e desistir, né, e ver aquilo como algo realmente, né, não satisfatório. Mas, enfim, gostaria de pontuar esses dois aspectos, né. Tu tocou num ponto bem importante que eu vejo e é uma coisa que eu uso pessoal, na minha conduta, que é a questão das reciclagens, que é o processo da autopesquisa. Enquanto a gente está com a autopesquisa em dia, que a gente está se colocando à prova, a comunicação, nos manifestar de uma maneira diferente, todo dia melhorando um pouco. E às vezes no relacionamento a gente dá aquela relaxada em alguns aspectos, né? Vai relevando, acha que, como é que chama, concessão relevar panos quentes, não vou falar que vou entrar em conflito, aquela situação de não querer, né, comprar, achando que vai comprar uma briga. Então, comentando um pouco disso, quero ver como é que vocês encaram quando, só para a gente ter aquele contraponto assim, ok, não estamos falando aqui da perfeição, não existe perfeição, mas como que vocês hoje, né, com a maturidade que vocês têm de relacionamento e maturidade em relação à aplicação da técnica, como que hoje vocês poderiam dar algumas dicas para casais jovens, né, jovens de técnica e jovens de relacionamento, para poder burilar um pouco, né, aparar as arestas para conseguir se encaixar melhor, para não aquecer, digamos assim, a relação negativamente, que é para outro ponto do extremo, né, do extremismo, até às vezes de um rompimento. Mas que dica que vocês dão nesse processo de o que é uma concessão bem feita, bem estruturada em relação ao casal, em relação à aplicação da técnica, e o que é um escondimento de, eu não vou tocar no assunto, não vou falar, deixa a pessoa lá, e isso acaba até, ao invés de aproximar, afastando, né, as pessoas, né, o casal que está ali, talvez, tentando aplicar uma técnica. Eu vejo que a cereja do bolo, Milena, falando assim, comunicação. Aí vocês podem até falar assim, pô, mas isso eu já sabia. Mas, gente, a comunicação. Muitas das crises que a gente passa, tanto com a dupla evolutiva, até em contextos grupais, né? Que exigem trocas de convivência, eu vejo que a comunicação é que pega. Então, às vezes, é a falta de uma expressão adequada, falta de afetividade, né? Essa questão de entender como o outro pensa, mas não para você concordar, mas para você entender, né? Até para discordar. Mas há de se ter essa porta aberta, cognitivamente falando, né? Então, tudo isso demora muito para a gente aprender. Por isso que é normal as crises do relacionamento. Penso que não exista um relacionamento pleno sem crise. Quando eu falo crise, gente, é quando tem aquelas discordâncias. Sabe aquela parada, pit stop? Não, vamos planejar de novo? Para onde que a gente vai? O que tem que fazer? Meta sim, meta X, vamos lá, né? E isso é crescimento, ao meu ver. Tá? Então, só que eu vejo assim, pela falta de comunicação assertiva, talvez os casais não compreendam as próprias mudanças que eles estão passando na vida íntima deles.
tá? E aí o rolo compressor vai passando, não é isso? E quando um não olha o outro, nesse time adequado, parece que você fica assim anos-luz, né, do outro, né, no sentido. E aí fica claro que o conflito vai vir, óbvio. Né? Então eu vejo que o segredo para o desassédio é falar, se comunicar, se expressar, mas adequadamente. Porque eu também já vi casais que aplicavam sincericídio. Sabe o que é isso? É você cuspir tudo que é ruim, o que você está percebendo, é literalmente vomitar, né? As toxinas do que, né? Dos seus desejos, necessidades, do teu ego, e aquilo piora, colocar lenha na fogueira. Não é isso para fazer. Então, eu vejo assim que nós precisamos aprender a nos expressar, aprender também a nos silenciar em alguns momentos, para aumentar nossa reflexão, para saber falar com o outro, né? E são coisas básicas, mas aí eu volto a falar, né? O básico é complexo às vezes, né? Então, é saber o momento. Então, quando você está enfurecida com algo, e admitir que aquilo é ego. Você está exigindo algo que o outro às vezes não pode dar, e é nesse momento você não vai vomitar. Nesse momento você vai morder a língua, você vai passear, você vai correr, você vai fazer qualquer coisa, e só depois falar. Essa coisa simples, né, esse exemplo, essa casuística, a gente evita muito conflito. Porque daí você organiza seu pensamento, aí você fala, não, realmente isso é ego meu, olha só a situação dele, né? Aí adequa aí uma conversa civilizada, né, respeitosa, aonde sim você vai apontar o seu ponto de vista, a sua necessidade, mas com calma, com tranquilidade, né? Então isso falta, eu vejo, para todos nós, né, devido às nossas condições, a nossa nível evolutivo e tudo mais, a gente está aprendendo um com o outro, né? E também quando o outro não conseguir essa calmaria plena, ou seja, caiu na armadilha do ego, do orgulho, da competição, poxa, olha o teu parceiro ou parceira e veja que ele também tem evolução. Então, é nesse momento que, em vez de você apontar o dedo e falar, viu, você está fazendo isso, é que eu vejo que é nesse momento que você tem que acolher a demanda, né? Então, eu vejo que a dupla evolutiva, a gente aprende a ser assistente também. Não estou falando que os dois, né? E aprende nesse sentido de epicentrismo. Se a gente conseguir fazer essa técnica bem, a gente caminha por uma fraternidade maior, né? Então, por quê? Porque a gente abaixa um pouco o nosso egão, né? A gente diminui o nosso leão interno e acaba olhando o outro com a sua realidade, com a sua totalidade, né? Então, eu vejo na tua pergunta, Mi, que eu vejo que talvez aí o grande segredo esteja na comunicação. Como que nós podemos investir na prática agora na comunicação? Conscienciometria, consciencioterapia, técnicas da conscienciologia, gente, se a gente começar a utilizar essas técnicas, vai nos levar a uma maior assertividade. Eu acho que não. Aí eu vou ser bem peremptória, assim, eu vejo que não tem saída, positivamente falando, né? As técnicas ajudam esse processo, né? Da gente se burilar um pouco mais e ajuda aí a nossa expressão como consciência e nos ajuda no relacionamento. E contribuindo aí, complementando o que a Lilian falou, tem uma técnica que eu acho que é bem adequada, e acho que muitos de vocês já ouviram falar, que é o do CGC, né? Do Código, desculpa, do CDC, Código Duplista de Cosmoética. Tá? Então, a técnica, ela é simples, tá? Tem até verbete escrito sobre isso, né? E em que o professor Valdo justamente trata da aplicação dessa técnica no seguinte sentido, de a pessoa poder construir um código, tá? E esse código duplista servir como referencial nesses aspectos que a Lilian está falando. Tá? Processo de comunicação, pode ter cláusula lá que vai lidar com o processo de comunicação. É interessante dentro dessas técnicas, por exemplo, as pessoas acham que a cláusula tem que ser algo sofisticado, pelo contrário. Dentro que a gente percebe que o mais efetivo para as técnicas de código de dupla ou de grupo mesmo, são técnicas que estabeleçam condutas e comportamentos bem claros, e venham alinhar esses condutas e comportamentos. Dando um exemplo, a Lilian falou, não, se você vê que o outro está, por algum motivo, não está bem equilibrado, tudo, você não vai entrar com impacto terapia, né? Impacto terapia dentro de casa, eu acho que é meio complexo, né? Então, você tem que entrar muito pelo contrário, sabe? Tem que ser o acolher a pessoa, se a pessoa está justamente numa condição, às vezes não está bem, tem que jogar energia, às vezes tem que posicionar, tá? Não pode se acompliciar. Mas esse processo de comunicação pode estar muito bem definido em cláusula do CGC que ajude a pessoa, tá?
a não entrar nesse processo conflitivo, assim, de uma monta maior. Essa é a técnica, então, do CGC1, do CDC. Outra técnica também que eu acho que ajuda muito no processo da dupla evolutiva é a própria TENEPS. Tá? O processo da TENEPS é uma coisa muito séria. Tá? A gente vê, inclusive tem IC que fala disso, tá? A gente vê, às vezes, pouca referência entre dupla evolutiva e processo da TENEPS. Então, como é que a TENEPS do um influencia no outro? A TENEPS da Lili influencia na minha e vice-versa. Isso a gente comenta bastante, sabe? A gente tem um bom nível de troca. Por quê? Acho que isso ajuda, enriquece as percepções que ela tem, às vezes enriquece as minhas percepções, se complementam, tá? Fortalecem. E tem muitas vezes, se a pessoa tem a parapercepção, ela vem checar. E é interessante, é muito comum entre nós, assim, a Lilian fala, tinha uma parapercepção e era de um assunto que eu estava lidando, que ela não tinha contato de nada com uma outra atividade minha aí dentro do voluntariado, e vice-versa. Então, isso ajuda um checar o outro e um pode servir como porta-voz do amparador do outro. Tá? Então, você vê, são técnicas que estão aí à disposição de todos aí que estão estudando e que podem efetivamente ajudar aí no processo aí evolutivo. Outro aspecto também, só complementando, que é importante, que a gente sempre fala aí que dentro do processo da dupla evolutiva tem muito a ver com o processo da ProEx da outra pessoa. Então, dentro daquilo que a gente conhece da outra pessoa, além das preferências, dos gostos, daquilo que a pessoa gosta, é importante um saber o que o outro deseja em termos de ProEx. Porque os dois estão caminhando juntos. O objetivo é um ajudar o outro a evoluir e a cumprir sua ProEx. São programações diferenciadas. Às vezes, especialidades diferentes. Isso. Né? Naturezas, aspectos, pontos a ser trabalhado diferente. Mas um é importante saber por quê? Para poder ajudar o outro a chegar nesse viés que a outra pessoa tanto deseja dentro do seu processo evolutivo e de concretude, né? Agora, parapsicamente, eu vou fazer uma observação. É interessante, principalmente quem está iniciando um relacionamento, né, ou aplicando a técnica do budismo, verifique a companhia extrafísica do seu parceiro ou parceira. Às vezes, tem um ex-marido, ex-esposa, entende? Ou seja, na sua retrovida, né, tinha alguém que tinha uma ligação muito profunda e, às vezes, fica ali, dentro, permeando a psicosfera da pessoa. E aí, gente, é impressionante. Essa pessoa que está com essa consciência, às vezes, vem pensamentos tão diferenciados, às vezes até negativamente, para se afastar do parceiro ou parceira que ela está. E ela não tem noção que ela está com essa companhia extrafísica. Então, faz tudo para não dar certo o relacionamento, né? E se o outro não estiver atento a isso, a armadilha está feita, né? Eu vejo que isso é muito comum. E às vezes é muito pouco falado também, né? E, então, existe sim essa questão, e ela pode ser dinamizada, trabalhada, exige esse esforço, né? Principalmente aí, se forem tenepsistas, né? Para trabalhar nesse processo de um desassédio, de um desligamento natural que deve ocorrer evolutivamente, né? De uma forma saudável. Então, tudo isso tem que ser colocado nessa equação da dupla evolutiva. Então, não é pouca coisa, né? Já falando que dupla evolutiva tem a pitada parapsiquismo, tem a pitada retrovidas, né? Então, por isso que ela demanda da pessoa mais. Mas, olha, gente, quando a gente consegue pegar a mão, assim, no sentido de, né? Quando os dois têm uma intenção de ficar juntos, independente de qualquer coisa, né? Assim, no sentido cosmoético, de estar junto, é mão dada mesmo, né? Mãos dadas, né? No sentido assim de bora, vamos lá. E quanto mais intimidade um tiver com o outro, mais fácil fica esse caminho, né? Quando eu falo intimidade, exemplo, nesse caso de companhia extrafísica, se a pessoa verbalizar o que ela pensa, facilita para o outro. Mas o outro tem que ter empatia, não achar assim, que isso, não gosto de mim, aí pronto, né? Foi para o sério. Mas assim, essa empatia, né? E aí exerce a questão bioenergética, interassistencial, para fazer esse desassédio. Né? Temos uma pergunta. A Esther Farias de Souza pergunta: como verificar, saber as companhias extrafísicas do parceiro? Tem que desenvolver o parapsiquismo, não vai ter jeito, Esther, tá? Mas se eu estou pensando quem eu vejo que você tem toda a capacidade aí, já tem toda, né, essa habilidade. Mas, assim, preste atenção.
Intuições que eu falo é parapsiquismo ideativo, impressivo que você tem, às vezes clarividência, né? Então você começa a tatear, joga energia no seu parceiro, né? Então eu vejo que essa conexão é mais que pele a pele, tá? A energia ela fala, se evidencia, mas trabalhe muito energia com você, tá? Então para a gente fazer essa identificação lúcida, quando eu falo lúcida, é para não julgar e condenar o outro que está ali, né? Mas é para você atuar ali como amparadora, você tem que estar equilibrado, organizada, né? Então, trabalha muito o estado vibracional, né? Se fortalece nesse sentido, e depois abarque aí um acoplamento com o seu parceiro. Natural, gente, com acoplamento energético, vira esses sinais, vira essas informações. Né? Se você é tenepsista, é possível que venha durante a sua tenepse para fazer uma assistência. E não precisa, às vezes, verbalizar para o outro, tá, gente? E tem gente que, às vezes, erra nisso. Vê um assédio e fala, você estava assediado, tinha uma consciência assim, né? Nem sempre precisamos falar dessas informações parapsíquicas. Fique atento ao ponto do seu amparador. O ponto que eu falo é o que ele fala para você. Né? Então, às vezes, você tem que silenciar aquilo e você vai vendo os efeitos que aquilo vai acontecendo no seu dia a dia. Não precisa ganhar prêmio, entende? A gente tem que parar de pensar nisso, né? Então, são dois líderes, são duas personalidades dotadas de interassistência, de parapsiquismo. Não é para um estar primeiro, né? No sentido assim, quem vai ganhar prêmio, quem que é o mais... Não nesse sentido, né? Então, eu vejo assim que é isso que dá essa melhoria, né? De relacionamento. E acho que é importante, a gente fala muito da questão das técnicas de acoplamento energético, assimilação. E a pessoa ideal para você treinar isso, ou desenvolver isso, é com parceiro, parceira. Então, a hora que você começa a fazer isso, a pessoa naturalmente vai identificar esses pontos, se eventualmente precisa ser trabalhados ou não, né? Agora, um ponto também que é fundamental dentro dessa condição, a gente falar da questão dos ex-companheiros, é o processo da possessividade, tá? Que é o ciúmes, né? Que muitos desses ex-companheiros e ex-companheiras são que ciumentos, são pessoas possessivas, como se ex hoje, né? Que estão ali ainda querem ser donos daquela pessoa que está já na condição intrafísica. Ou tem também a competição. A competição. Né? E aí tem que tomar cuidado também a outra pessoa que agora está na condição intrafísica de também não querer competir com a consciência, sabe? Não é isso, a questão não é isso. Se tem esse processo, quando é que a interassistência vai existir? É justamente ver o um para poder ajudar aquela consciência a ser encaminhada. Tá? Então, isso acho que tem que ser sopesado aí de todas as formas. Aí isso só vai ser construído, isso não tem fórmula pronta, isso só vai ser construído a partir das vivências. E é importante, dentro dessa condição aí, é o trabalho do parapsiquismo, né? Desenvolver. E um pode ajudar o outro a desenvolver o parapsiquismo. Tá? Trabalhando junto. Trabalhando junto. Cada um tem talentos diferentes, tanto do ponto de vista dos atributos mentais, como também os próprios atributos do parapsiquismo. E um ajuda o outro nele, complementando, né? Vê se você me ajuda, né? Agora é a tua especialidade. Nessa linha de raciocínio, eu acho que talvez o segundo assédio aí do casal, então, primeiro a gente vê, né, a questão da competição, dentro da competição pode ter ciúmes e todo esse bojo de emoções, né? E a segunda é financeiro, gente. Então, a gente sabe que nessa dimensão, a questão financeira, o dinheiro é energia, né? Então, se não sabe lidar com esse processo, principalmente casais novos que estão começando, né? Às vezes está passando por aquelas dificuldades, a gente vê muito isso da pessoa, ela aumenta a ansiedade, aumenta as questões emocionais, né? E ela começa a debater, as discussões vão ficando mais frequentes, e às vezes não é porque um não gosta do outro, mas a questão que está ali no meio é financeiro, faltou uma organização, planejamento, algo nesse sentido, né? E aí, quando você vê, existe uma ruptura de um relacionamento afetivo por questões financeiras. Então, é muito sério isso. Eu acho que também a gente tem que entender um pouco mais essa questão. Então, lembrando aqui, se o dinheiro é energia, tem consciências atrás desse processo, né? Então, se os dois conseguirem juntar os trafores no momento de como é que se diz assim, que o casal está passando uma dificuldade, né? No caso financeiro, pode ser qualquer outra dificuldade, a tendência é aquilo diluir um pouco mais e passar junto. Sabe aquela coisa? É que nem ondas do mar. A onda vem, pode ser enorme, mas ela vai passar.
Só que a questão é ficar junto, né? Se você viu que aquele é seu parceiro naquele momento, então vai vir ondas na vida, né? Vai vir ondas no sentido de assédio, de contrafluxo, mas se estar junto é essa divisão e saber disso. Então, isso eu vejo que é um compromisso, né? Está muito dentro da questão do duplismo, é um comprometimento que você tem com a outra consciência. A gente não pode esquecer que essa vida intrafísica, ela promove uma grande restrição na manifestação da consciência. Tá? Então, e esse restringimento provoca na consciência ela ter que desenvolver algumas habilidades. E às vezes tem um que tem mais habilidade num sentido, num campo de atuação, do que outro. Então, essa questão financeira é questões profissionais é outra, a questão até mesmo de relacionamento, de convívio, habilidade social da pessoa é outra, e às vezes até questões de limitação do seu ponto de vista fisiológico. Tá? Existem aspectos fisiológicos que acabam comprometendo o funcionamento adequado da pessoa, né? Então, isso tem que ter um processo de compreensão e de ajuda mútua. Tá? E se não tiver isso, o processo aí fica muito mais difícil. Então, tem que ter contribuição, tem que ter justamente essa questão de um se doar e querer o bem do outro, querer ajudar, e o resultado dos dois é aquele negócio, é o efeito sinérgico, né? 1 mais 1 não é 2, né? É 3, 4, 5. Isso a gente sabe que funciona nos grupos e na dupla evolutiva, isso é uma realidade, né? Bom, a gente está quase no final. Queria ver se a Alicia tem mais uma pergunta, senão eu tenho uma pergunta para o final. Vai lá, Alicia. Tenho. Assim, falando de ProEx, bom, eu tinha pensado em intimidade, aí, Lília, você tocou no assunto, né, da intimidade, eu ia justamente perguntar isso, né, o que ajuda a aprofundar essa intimidade do casal, mas penso que você tocou, se tiver alguma outra coisa a mais. Aí, assim, em relação à ProEx, fiquei aqui pensando, se precisa de um mínimo de compatibilidade para que, enfim, a coisa ela funcione. Por que eu pergunto isso? Porque, por exemplo, se um quer ter filho e o outro não quer, se um quer, sei lá, coisas que são muito contundentes, filho não dá para, né, descartar. Então, por isso eu estou usando o filho como um exemplo. Talvez outras coisas sejam até um pouco mais negociáveis, sei lá eu. Então, eu queria perguntar isso: existe um mínimo de compatibilidade para alguém que está, sei lá, solteiro e querendo constituir uma dupla, né? E, enfim, aí com a lanterna, vendo as possibilidades, como que essa pessoa pode pensar isso, né? Aí vocês falaram do código do Plisma, a pessoa ter o seu código e aí ela olhar essa compatibilidade, isso existe? É correto a gente pensar nisso, assim? Enfim, eu pensei como se fosse uma sociedade quase, né? Você escolhe um sócio. Eu sei que não é tão frio assim, tá? Não sei se eu tô passando essa frieza, mas... Olha, Link, eu acho assim que a primeira compatibilidade é energética, né? Depois vem a compatibilidade até bioquímica, não é isso? Né? Que a pessoa tem que ter atração e tudo mais. Aí eu vejo assim, questões de ter filho ou não. Eu acho isso bem sério. Eu acho que a pessoa ela tem que verbalizar já desde o início. Mas, claro, gente, com bom tom, assertividade, não é para conhecer a pessoa e falar, eu não quero ter filho. Tipo, a primeira, tipo, eu conheço a pessoa, né? Claro, cada um tem, né, a sua... Mas, assim, o que eu quero dizer é ser autêntico no seu relacionamento. Principalmente, eu estou falando com aquelas pessoas que estão iniciando um relacionamento. É ser sincero com o seu objetivo, sincero com a sua essência, né? Então, isso eu acho que é muito importante. Então, porque às vezes você gosta da pessoa, só que a pessoa tem uma visão de mundo muito diferente. Muito, né? E aí, você tem que colocar na balança. Realmente vai ter que colocar na balança. Então, não é... Porque se não colocar, sabe, Liz, ao meu ver, no meu entendimento, é você entrar naquele mito do amor romântico. Ah, tudo vai ser resolvido lá para frente, a pessoa vai mudar. E não, gente. Pode ser que sim e pode ser que não. Eu acho que o mais maduro é você verbalizar para a pessoa, ser sincero, não dar grandes expectativas, né? De algo que você nem possa cumprir. Então, essa sinceridade, né, autêntica, cosmoética, eu acho que é essencial dentro da formação dos relacionamentos. Né? Eu acho que um ponto importante, até que pode até parecer paradoxal o que eu vou falar aqui, mas se tem um dos parceiros que quer constituir uma dupla para ter filho, ele não quer coisa... não é dupla evolutiva, é outra coisa, é casal convencional. Então, só para tirar essa noção... Esse véu, assim, né? Esse véu, não.
não é isso. Não é outra coisa. Pode aplicar depois, o filho vai crescer, depois pode aplicar, e é outras histórias, vai ter as dificuldades. Geralmente, a pessoa que tem filho, ela aplica depois, né? Geralmente, né? Assim, aplica o duplismo mesmo, a técnica do duplismo, depois, né? Então, é isso que a gente viu no nosso caso, né? Que aí duplismo está envolvendo GESCONs que não são humanas, essas GESCONs, né? Então, há algo, uma doação, não só do seu núcleo familiar, há algo mais ostensivo externo, né? Então, tem uma inteligência dentro da inversão existencial, né? Então, as pessoas, elas ficam mais disponíveis para fazer uma assistência. Isso não quer dizer que você ser mãe, um pai, você não vai fazer assistência. Às vezes é necessário, gente, né? Às vezes está lá na pauta da tua ProEx, é necessário você fazer isso. Então, cada um tem uma programação, só que é muito importante pensar sobre essa programação e não ser levado, que nem deixa a vida me levar, né? Com romantismo, com algum tipo de fator educacional ou cultural, né? Que às vezes a gente é engolido por tudo isso e nem percebe, né? Então, questionar mais, ler mais sobre isso, né? Então, eu acho que isso é importante. E se, porventura, optar por ser reciclante, optar por ter filhos, ou caso assim, né? Que é assim que vai, a gente já frisa, né? Vai ser mais difícil, faça isso lucidamente. Então, eu vejo que é a questão que é essencial, porque filho também não é romantismo, né? Então, não é aquela gestação que é uma coisa tudo cor-de-rosa, não, gente, né? Então, estudar mais, né? Para saber que você vai ter limites seríssimos, você vai ter que abnegar do seu tempo, do seu espaço mental, do seu espaço afetivo, porque senão não adianta depois de passar por toda a gestação, aí você reclamar, não tenho tempo para mim, não tenho tempo para o relacionamento. Gente, é inevitável. Por isso que exige organização. Então, exige lucidez, maturidade do processo. Né? E voltando aqui, quer responder a sua pergunta, né? Eu acho que tem que ver a grande questão seguinte, se existe pontos que são diametralmente opostos no sentido de ProEx, eu acho que aí não vai atender. Assim, um fala assim, não, minha ProEx está aqui no Brasil, tal. Outro não, o meu está na China. Aí, geograficamente, não tem como, possemicamente não tem como. Tá? A questão é convergência, aí sim. Agora, não vai ter ProEx idêntica, cada um tem a sua. Agora, ele não pode esquecer, todos nós estamos trabalhando com a Max ProEx grupal. E dentro dessa Max ProEx grupal, existem várias mini peças. A questão é você estar junto com a mini peça que vai a engrenagem funcionar melhor. Né? Eu acho que esse que é o desafio que a técnica possibilita. Né? A gente passou um pouquinho do tempo, tá? Mas temos mais 2 perguntas. Eu vou perguntar se vocês estão disponíveis mais uns minutinhos para responder. A gente tem aqui a Josi Oliveira, que ela pergunta: pedir um gráfico do consensiograma ajuda a constituir a dupla? Uau! Eu acho que ajuda. Tá? Interessante. Mas depende, né? Tem gráfico que pode estar totalmente alterado. Mas aí você ajuda a outra pessoa a corrigir, entendeu? Tô brincando. É esse que é o interessante, tá? Você poder ajudar o outro a construir esse gráfico. Acho que isso ajuda, sabe? Você vai conhecer mais a você, a pessoa que fez o gráfico também vai poder ajudar o outro a se conhecer melhor e um conhecer o outro. Então, é um processo complementar, ajuda, né? Claro, né? Negócio, aí aquela condição, não, eu só vou me relacionar se eu conhecer seu gráfico. Acho que é isso, né? Só se tivesse no grau de desperto para cima. Só se tiver um gráfico muito, muito otimizado. Gente, mais uma perguntinha então da Esther. Ela diz assim: quais técnicas usar para identificar a compatibilidade energética entre o casal? E ela agradece também a resposta da pergunta anterior. Olha, eu acho que a compatibilidade energética a gente pode mensurar com a pensênica. Lembrando que o pensamento gera sentimento e energia. Então, uma mensuração mais concreta é você verificar qual que é a sua compatibilidade, reatividade ou efeitos do holopensênio do seu parceiro, né? Com a forma de pensar do outro. Eu acho que isso já dá uma boa medida. E isso você vai ter que observar mais. Então, eu vejo assim, entender, porque a pessoa ela não fala exatamente o que ela pensa. Né? Ela vai fazendo ações de acordo com os valores dela e com aquele pensamento. Então, por isso que a gente tem que ser mais detalhista,
observadora, né, para ver ali o que está, qual é a matriz, né, desse pensamento, qual que é a força dessa pessoa, né? Então tudo isso eu acho que entra dentro desse bolsão que é o Pensene. Tá? E uma técnica boa é o seguinte, quanto é que você gosta de estar junto com a outra pessoa. Essa é bem palpável. Vamos ser práticos, né? Se a energia da outra pessoa não é agradável, é natural que um vai querer se afastar. Então, aquele negócio, o contato que é efêmero, momentâneo. Tá? Mas agora, calma, deixa eu lá. Isso daí também pode ser negativo, sabe, gente? Pensa assim, faz de conta que você se atrai lá por uma pessoa, só que você gosta de ficar com a pessoa, só que ativando seus trafares, entendeu? Assim, no sentido, puxa o teu trafar, você volta a ser a teenager, sabe? E aí puxa para baixo. Então, só presta atenção. Aonde que você se linka com essa pessoa? Senão, entende? Volta... Porque pode ser que você tenha atração por trafores, como por trafares. Quantos colegas que conhecemos, né? E ali a gente foi atraído energeticamente, mas não era saudável aquilo. Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Então, esse colocar na balança também, né? É importante. Então, por isso que a gente está falando da questão do evolutivo de relações saudáveis, né? Então, essa autocrítica você vai ter e agora ver quanto um tem em termos de afinidade, de querer ficar junto, que é natural que isso que traz esse link energético, né? E tem as técnicas, por exemplo, acoplamento energético, a própria questão do arco voltaico, fazer isso você vai sentir naturalmente. Eu acho que ainda mais aquelas casais que são novos, ainda estão se conhecendo, né? É interessante fazer esse tipo de técnica, trabalhar com as energias. Eu acho que isso vai ser um ganho muito grande para ambos aí, não só no contexto da dupla, do casal, mas sob o ponto de vista do aprendizado parapsíquico. Por exemplo, quantas técnicas nós, às vezes, quando estávamos desenvolvendo um com o outro, nós fazemos um com o outro. Tá? Arco voltaico, até hoje, testes a gente faz, sabe? Ou nós trabalhamos aqui a questão da dinâmica parapsíquica, né? Juntos, né? Tem muita técnica que a gente discute junto. Um aplica no outro. Será que isso vai ser legal? Um curso que nós estamos desenvolvendo. Como é que vai ser? Vamos aplicar essa técnica, os times, tudo isso. E isso passa muito pela questão de trabalhar energia um com o outro. E bom humor, gente. Bom humor. Se você se sente bem, que nem o reflexo disso que o Everaldo falou, né? Bom humor. Então, eu vejo que quando você se sente assim, que parece que deu uma incrementada, né? Tem essa pitada, né? De bom humor, de um pouco mais de leveza. Então, abre o olho que eu acho que é por aí. Essa é a questão energética falando, né? Gente, extrapolamos um pouco. Lícia, alguma consideração, alguma pergunta final? Não, acho que agradecer. Não, perguntas a gente continuaria aqui a noite toda. Eu ia dizer, esse assunto não tem como esgotar, é uma coisa que a gente falaria por muito tempo. Passou assim, várias coisas na cabeça, mas eu acho que assim foi né, agradecer a Lívia e o Everaldo por essa disponibilização do Labcom deles e de troca de experiências, enfim. E é isso, acho que quem está online também as perguntas, e Milena também pela mediação, e até uma próxima, hein? Obrigada, agradecer mesmo. Dá para fazer só como se diz assim, uma reflexão rapidinho. Eu queria pedir para vocês um momento, né? O que vocês dariam assim de momento de dica agora, né? Dia dos Namorados, hoje, Dia dos Namorados, o que a gente poderia colocar, né? De pimentinha, de melhoria de relacionamento, uma dica para os solteiros, o que a gente pode ajudar aí esse pessoal? Eu acho que de uma forma geral, que me veio à mente agora, a primeira coisa, assim, investir, assim, nesse processo de comunicação, né? Então, sair desses melindres, sabe? Identificar quanto antes depressões, né? Se você está sozinho ou algo assim, né? E se abrir mentalmente para esse processo, né? É sempre bacana um tenepsista que está aí, né, em busca da dupla ou algo assim, trabalhar isso. Então, após a TENEPS, jogar energia, ou seja, vai fazendo para-conexões com o assunto. Né? Não se isolar, não se fechar, não achar que é tarde demais, não achar que é por causa de idade, às vezes avançada, né, biologicamente falando. Lembra, assim, somos consciências, somos muito mais que idade biológica. Né? E outra coisa que eu gostaria de pontuar é, se você está num relacionamento
e vocês se gostam verdadeiramente, mas acreditam que ainda não estão no caminho evolutivo, falando, falta planejamento, para aí só está faltando planejamento, que é a técnica em si, né? Então, busca isso. Né? Hoje a gente tem vários, digamos, ferramentas, recursos dentro da própria conscienciologia que podem auxiliar os casais nessa busca evolutiva, né? Juntos. Eu vejo que a não desistência um do outro é um fator assim, primordial. Então, você só vai desistir quando já fez todos os, né, os trâmites, já fez todos, utilizou todos os seus recursos, né, cada um, e viram realmente colocou na balança, né? Mas eu acho muito importante esse processo de, então, dos reajustes, dos planejamentos, isso faz parte. Em momentos de crises, que a gente fala, né, de debates, faz natural, gente. Relaxa, aperta o cinto, bem-vindos, isso é relacionamento, né? E isso acontece, é binômio admiração e discordância, né? A grande questão é a gente discordar e continuar gostando da pessoa no dia seguinte, né? Que, então, exige esse trabalho. Não, acho que ela falou, eu continuar gostando da pessoa no dia seguinte, eu diria no instante seguinte, né? A questão é essa, saber que existe essa divergência e não pode gerar ressentimento. O processo de ressentimento, mágoa, isso daí é tóxico para qualquer relação. Na dupla evolutiva, acho que é um veneno. Tem uma técnica de uma dupla que eu achei o máximo. Foi o Andrew Soma que falou, o homem, né? Ele falou assim, que quando tinha discordâncias no relacionamento, e a dupla dele não gostava de falar muito na hora com ele, né? E ele falou assim, caramba, ok, vou respeitar. Aí sabe o que ele fazia? Olha que malandro. Ele pegava os vidros de picles e coisa assim, né, que estavam na geladeira, apertava e deixava. Ele sabia que no outro dia ela ia pedir para ele abrir, aí ia falar com ele. Então, gente, olha, uma coisa simples, mas olha o bom humor que tem por trás disso. Olha a afetividade que tem por trás disso. Olha o respeito que tem por trás disso, no sentido de eu estou querendo muito falar com ela, mas ela não, né? Ela não está no tempo dela, o que eu posso, né? Então, só para a gente dar risada, né? E assim, eu vejo assim que a convivência ela é um aprendizado contínuo, intermitente. Não existe uma linha reta constante. Eu vejo que o crescimento ele é essa fase de oscilação. A questão é como vamos agir, o que vamos escolher nesses padrões de oscilação, né? Então, vamos escolher os nossos recursos positivos ou os nossos recursos negativos? Tudo é nossa escolha, tudo está dentro da gente. Né? É isso. Feliz Dia dos Namorados. Para todos aí. Obrigada. Para vocês também. Então, a gente agradece, tá? Passamos um pouquinho do tempo. Então, convido a todos a curtir a nossa página no Facebook, curtir a nossa página no Instagram. A gente tem todas as nossas atividades postas lá na fanpage. Amanhã nós vamos ter uma live com o professor Leon, é um professor especialista em ectoplasmia. Ele vai falar bastante sobre o assunto, autor de livro também. Então, convido todos a estar aqui no Facebook com a gente amanhã de tarde. Até mais, pessoal, e um feliz Dia dos Namorados. Até mais.